Bom, vou trocar a marcha aqui agora Manda ver, então, Pedro. porque até na frente de ser um movimento sociocultural e olhar muito para isso, há alguns anos vocês começaram também a olhar para as modalidades offline, né? Colocando aqui entre aspas, né? Modalidade online, modalidade offline. Mas eu lembro de vocês, né? Com atletas de xadrez, atletas de automobilismo, de MMA Skate. e skate, e mais recentemente futebol também. Né? Como é que isso faz parte da estratégia da Fúria e o que vocês ainda têm hoje, o que vocês estão olhando para frente? A gente sabe que futebol é uma parte importante do que vocês estão fazendo. Então conta pra gente como é que é essa visão do todo para além dos jogos eletrônicos. Eu acredito que a Fúria ela nasce de esportes, mas ela não se limita a esportes. Então a gente, de fato, conseguiu criar algo que é um movimento sociocultural, é uma marca forte, é uma marca que representa performance, que representa a brasilidade, que tem autenticidade. Então tudo isso, pra gente, é um promotor de várias ações, né? E hoje a gente tá querendo se conectar com mais pessoas. Então, por exemplo, quando a gente deixa de olhar só o esportes e passa a olhar e falar, pô, será que não seria legal eu me conectar com o futebol? Por que não? Uhum. Algumas equipes de esportes eletrônicos, eles vão olhar e falar assim, não, nós somos esportes. Tenho orgulho disso. A Fúria é esportes, mas ela pode ir além de esportes, né? Por que não? Então, tipo, a gente acredita que a Fúria ela não está restrita a esportes eletrônicos. E a gente viu nessas outras modalidades a oportunidade de se conectar com novos públicos. Uhum. Por que não se conectar com um fã de xadrez? Eu sou apaixonado em xadrez, eu jogo xadrez todo dia. E não foi por causa disso que a gente entrou no xadrez naquele momento. Mas assim, por que não? Por que não se conectar com futebol? O que impede a Fúria de ter um time de futebol? A gente estava lá no Rio de Janeiro, 3 semanas atrás, tava tendo um mundial de Counter-Strike Uhum. na arena, Farmácia Arena, né, que cabe lá cerca de 20 mil pessoas. Tinha 20 mil pessoas num estádio torcendo pra Fúria, pra assistir Counter-Strike. Quem passava do lado de fora do estádio falava assim, deve ser o Bruno Mars que tá aí dentro, né? Porque esse tanto de gente tá gritando e tudo mais. E, cara, é um fenômeno. Uhum. Cara, imagina você tem 20 mil pessoas torcendo pra Counter-Strike, ou pro Valorant, ou pro LoL, Rocket League. Por que eu não posso estar num estádio de futebol e ter uma torcida de futebol? Entendeu? Então, assim, a gente acredita que esses movimentos, eles se conectam com a nossa essência, que é de competição, de paixão, de intensidade, de clube mesmo, aquela parada assim, de vibrar. Você, pô, eu sou torcedor da Fúria, eu adoro a Fúria, pô, que legal, eu sofro muito, eu fico feliz. Cara, tem algo mais conectado do que isso, do que no futebol? Futebol é isso. Um engajamento total, né? E a gente tá com esse projeto, por exemplo, agora da Kings League, né? Que a gente jogou a World Cup agora, essa liga do Piquet, que começou lá na Espanha. Sim. A gente costuma chamar de futebol 2.0. Tá, e assim, não é desmerecendo nem... Uhum. É só um formato diferente de futebol. E por que 2.0? Existe aquela teoria, né, que hoje o jovem não quer... Essa galera mais nova, né? Eu sou fanático de futebol. Mas essa galera mais jovem, eles não querem ficar assistindo 1h30 de futebol e ficar 0-0. É entediante, né? Pô, você já quer mexer no celular, você tá distraído, você quer emoção. O que eles fizeram? Eles criaram o futebol 2.0. É um formato 7 contra 7, society ali, de alto nível. Jogadores é tudo assim, alto nível, assim. Você pegar um jogador recém-aposentado, ele não consegue jogar lá, porque o nível é pesado, assim, pros caras de aceleração, porte físico, correria. E o jogo, ele começa assim, um goleiro de cada lado e 1 contra 1. Uhum. Aí vai gladiador a parada, assim. Pá! Solta a bola no meio do campo. Aí cada jogador corre da linha do gol, assim, e tem que correr lá no meio pra ver quem pega a bola primeiro e começa 1x1. Passa 1 minuto, entra mais um jogador pra cada lado, 2x2. Passa mais 1 minuto, 3x3, depois 4x4, até chegar a 7x7. Fora isso, já não fosse essa dinâmica que já traz uma emoção diferente, eles fizeram 2 coisas que são muito legais. Primeiro, eles falam assim, pênalti é muito importante, né? Uhum. E se é pênalti é importante, quem tem que bater é quem? O presidente. É o presidente. Então, o que eles fizeram? Na Kings League, tem o pênalti do presidente. Uhum. Que a qualquer momento o cara aperta um botão, pênalti do presidente. Aí vai lá o presidente do clube, ele tem direito a bater um pênalti a qualquer momento do jogo. Ou seja, 0-0 não vai ser e no mínimo vai ter um pênalti. Né? Pra poder ter uma dinâmica diferente. Sim. E fora isso, assim, adicionando nesse contexto, eles criaram uma parada de como se fosse superpoderes, assim. Uhum. Então, antes de começar cada partida, tem um baralho com cartas,
E essas cartas tem lá, tipo assim, se você fizer um gol vale 2 por 2 minutos, ou você tirar alguém da equipe adversária. São poderes especiais que você pode usar a qualquer momento. Ou seja, imagina você tem uma carta aqui, seu zap, né? Tipo, essa é a sua carta especial. Sei lá, o jogo tá empatado e fala assim, ou sei lá, eu tô perdendo de 3-1. Eu tô com a carta aqui, ó, meu gol vale 2. Vou usar minha carta, meu gol vale 2. Se eu fizer o gol, eu empato a partida. Em vez de ficar 3-1, fica 3-3. Então, assim, cara, é um esporte, uma competição, que você fica tenso o tempo todo. Você fica, caralho, eu tô ganhando 3-1, mas eu não tô folgado. Porque o cara pode ter o pênalti do presidente, ele pode ter o gol vale 2, ele pode tirar um jogador do meu time por 2 minutos. Então, eles criaram um dinamismo pro jogo, assim, com luzes, com entretenimento, com influenciadores transmitindo a partida, que criou uma dinâmica diferente. Então, assim, é um formato que eu acho que vem pra ficar, que vai ser muito legal pro ano que vem. A gente vai ter essa experiência aqui no Brasil também, provavelmente. Legal. E vai ser algo muito bacana. Eu acompanhei bastante o campeonato, né? Eu até lembro que eu estudei na época, o Piqué, o zagueiro aí histórico da seleção da Espanha, do Barcelona, ele falou que ele teve essa ideia porque ele levou os filhos dele no Camp Nou pra assistir um jogo. Ele falou que deu 10 minutos, ele olhou, os filhos dele estavam mexendo no celular. Ele falou, não, eu preciso ter uma alternativa aqui. E você falou de ex-jogadores, eu lembro que participou o Francesco Totti, né, o italiano, o Sérgio Agüero, o argentino, até correndo risco, porque parou de jogar por problemas cardíacos, né? Então, o Chicharito no México. O Chicharito, é verdade. Assim, vários outros. Isso foi no contexto World Cup, né? Assim, vários outros atletas, Ronaldinho Gaúcho, os caras todos já jogaram essa. Mas assim, jogaram como convidados, né? Sim. Então eu acho que a tendência é acontecer essa conexão. E eu acho que talvez esse, por exemplo, a Kings League, né? Que é esse futebol 2.0, talvez seja a melhor conexão do mundo ali de quase esportes, ali, meio que eletrônico, meio que entretenimento com o futebol e conectando com essa nova geração, né? Tipo, eu quero torcer para futebol, mas o jeito que o futebol tá hoje talvez não me interessa tanto. Então, acaba fazendo essa ponte e a gente tá vendo uma maneira muito legal de engajar com pessoas diferentes também. Legal. E seria esse um primeiro experimento para no futuro a gente ter uma Fúria SAF, uma Fúria disputando competições no futebol brasileiro? Ele já me conhece já tem alguns anos e ele sabe que eu sou apaixonado por futebol. Já falei várias vezes com ele, falei, cara, eu quero me conectar com futebol. A gente falou muito sobre Uberlândia também, né? Pô, eu sou de Uberlândia. Adoraria ver um time de futebol lá em Uberlândia também. Não necessariamente Fúria, mas talvez em outras possibilidades, assim. Mas eu acho, assim, hoje, atualmente, cara, eu não descarto... Nós, Fúria, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Então, tipo assim, basquete, futebol. De fato, assim, a gente precisa entender o econômico, se vale a pena ou não. Claro. Eu acho que o mercado brasileiro de futebol evoluiu muito. Eu acho que vocês têm falado muito sobre isso aqui no programa de vocês. Quanto tá com essa questão da SAF, né? Tá evoluindo mais, tá ficando mais profissional. Então, nos chama, sim, a atenção. Eu acho que Fúria FC, né? Na Kings League é a porta de entrada. E, de repente, pode ser que a gente tenha um time na Série B, Série C, Série A, quem sabe. Assim, sinceramente, a gente não descarta nenhuma possibilidade. A gente gosta muito do assunto. Tanto eu quanto a Kari, né? Meu co-CEO, assim, meu partner. A gente é apaixonado por futebol. Então, cara, tudo é possível, vamos dizer assim. Já tem a simpatia do menino Ney, né? Ajuda um pouquinho, né? É uma bênção forte, né? E é isso que eu queria saber, Jaime. Qual que é a relação entre Fúria e Neymar, né? Eu acompanho, eu sei que o Neymar direto tá acompanhando. Teve até um campeonato recente da Fúria, eu não sei se foi na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, que o Neymar ele estava lá acompanhando, lá ao vivo mesmo. Qual que é essa relação? Cara, o menino Ney, né? A gente chama ele de NJ. O NJ é um grande amigo nosso. Ele é muito fã da Fúria. Ele participou, né? Eu comentei no início do programa. Ele se envolveu, né? De querer dar palpite, de gosto do nome, não gosto, cores e tudo mais. Ele sempre foi muito conectado com a gente, porque ele é apaixonado por jogar. Ele é muito carinhoso comigo, com o Cris, com a Kari, assim, principalmente também. E o envolvimento dele é muito mais de amigo e de fã, sabe? Tipo assim, se você tem um amigo que você gosta bem e você quer que ele seja bem sucedido, ele quer torcer, e tá conectado com uma das paixões dele, que é Counter-Strike. Ele adora Counter-Strike. Cara, ele adora, tipo assim. Se ele falar, cara, o que você quer fazer hoje? Um cara que pode fazer qualquer possibilidade no mundo, fala, hoje eu quero ficar jogando Counter-Strike com meus amigos. Você tem aquela questão de adrenalina, né? Tipo, quando você não tá no futebol, o Counter-Strike traz aquela parada, assim, às vezes ele vai jogar lá, tá jogando 5 contra 5, sobrou ele contra outro cara, 1x1. Aí ele fala, cara, eu fiquei muito nervoso aqui nesse lance. Eu falei, cara, você bateu pênalti de Olimpíadas e não sei o que lá, e você ficou nervoso nesse lance aqui do Counter-Strike. Ele, cara, é muita emoção. Eu falei, cara, se você tá falando isso, cara, quem sou eu pra
questionar, né? E realmente o Counter-Strike, jogar dá essa emoção, né? E não só o Counter-Strike, o poker também tem isso. Tanto é que ele gosta muito do poker, Sim. né? Tipo, aquela parada de não exigir tanto fisicamente, mas ainda assim ter uma adrenalina de Sim. apostar, de assumir um risco. Então, o menino Ney, né? O NJ é um grande amigo, muito conectado conosco. Ele é apaixonado por Counter-Strike, é apaixonado pela Fúria. Do nosso lado é muita gratidão, saca? Tipo assim, olha que privilégio, né? Que sorte a nossa de poder ter um torcedor, um amigo desse nível que promove, que posta lá, que tá acompanhando a Fúria. Então, pra gente, cada vez que ele posta lá, hoje é dia de Fúria. Cara, o pessoal de social media nossa lá já fica louco. A rede social explode, né? Explode, é um monte de gente. Então, assim, pra gente é muito legal contar com esse apoio e realmente faz muita diferença pro nosso dia a dia.